E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que tudo bem. Demorou um pouco, mas voltamos. Hoje nós vamos falar aí, como eu havia prometido para vocês, sobre o financiamento imobiliário, né? O que nós passamos, como que fizemos, quais são as regras, né, para o financiamento imobiliário. Então, eu vou falar um pouco sobre esse assunto logo depois da vinheta. Bom, é, o financiamento imobiliário, né, até mesmo para a gente poder entender, de onde veio, quando começou. O financiamento imobiliário ele começou em 1964, com o recém-criado Banco Nacional de Habitação. Lembra, os mais antigos devem lembrar o famoso BNH, né? Esse formato ele perdeu força nas décadas de 80 e 90, por conta principalmente da hiperinflação que a gente sofria naquele momento, né? E porque, até mesmo porque essa hiperinflação inviabilizava qualquer tipo de financiamento. Era um momento que nós vivemos em que a inflação era galopante e fazer um financiamento era algo assim impensável, né? Então, pensando nisso, né, os órgãos governamentais começaram a pensar em políticas para poder melhorar, né, tanto a nossa economia, para que ela se tornasse um pouco mais estável e que o financiamento ficasse viável para a população. Então, eh, no início dos anos 2000, né, começa a ser retomado, então, com força, com a criação do SFH, que era o Sistema Financeiro da Habitação, que é o que está até hoje aí para a gente utilizar, né? E assim, com a estabilização da economia, né, que logo em seguida veio essa tão sonhada estabilização da economia, então o financiamento imobiliário ele foi se popularizando, né? Com incentivos, programas governamentais. Nós tivemos aí também construções de casas populares. Até os governos tentavam aí colocar de uma maneira que tivesse juros mais baixos. Enfim, houve um certo trabalho para que chegasse nos moldes que nós temos hoje, né? Os recursos do financiamento imobiliário, ele basicamente vem do FGTS, né? Até os dias de hoje. Então, esse é o principal financiador aí das construções imobiliárias no nosso país. Bom, agora que você entendeu mais ou menos essa parte, porque até então não sou nenhum expert no assunto, mas eu estou contando para vocês aqui a minha vivência dentro desse sistema de financiamento, vamos então para o que aconteceu com a gente, como que nós fizemos isso, né? Quando eu decidi comprar uma casa, o que eu fiz primeiro, né? Então, assim, em primeiro lugar, o que que você precisa ter em mente? Saber qual imóvel você quer. Então, naquele momento, qual imóvel eu queria? Era uma casa? Era um apartamento? Porque até aí você tem que decidir, que tipo de imóvel você quer para que você tenha condições aí de saber qual o valor do imóvel que você vai tentar o financiamento. E se esse financiamento cabe aí para você, né? Então, em segundo lugar, nós fomos buscar aí o lugar onde a gente queria morar. Isso é um ponto importante porque, assim, você precisa ter em mente aonde você quer morar. Você quer morar próximo ao metrô? Você quer morar próximo a comércio? Você quer morar próximo a escolas? Em que lugar você gostaria de viver? Eh, Qual tipo de comércio, transporte, o que você gostaria que tivesse próximo da sua residência, né? Feito isso, né? Tendo decidido que tipo de imóvel você quer e aonde você quer morar, então, o que nós fizemos? Nós buscamos um corretor para começarmos aí a visitar imóveis e assim por diante. Então, isso é um ponto muito importante. Tenha sempre um corretor de imóveis com você, né? Porque ele é uma pessoa que entende de documentação, ele vai te orientar, ele vai te apresentar imóveis que têm condição de financiamento, né? Então, tudo isso você tem que ter atenção porque é muito importante. Não é simplesmente você sair da sua casa e falar assim, vou procurar um imóvel que tem uma placa de vende-se. E muitas vezes não é uma placa de uma corretora, é a própria pessoa que colocou. E quando você vai ver o imóvel, ele está todo bagunçado, não pode receber financiamento. Então, o corretor ele é muito importante nesse momento para você.
Hum? E aí, depois de decidido tudo isso, a gente vai para o quarto passo. Seria o quarto passo? Buscar o financiamento bancário, né? Como eu havia falado, o FGTS ele pode te ajudar muito a conseguir aí o financiamento imobiliário. Quando eu fiz simulação nos bancos, né, eu sempre coloquei ali o valor de entrada, o que eu tinha de valor no FGTS. Então, um exemplo. Se você tem aí um fundo de garantia de 40, 50, 60 mil, coloca esse valor como entrada e busca o quanto o banco pode liberar de financiamento com você com base na entrada que você ofertou. Então, isso é muito importante, né? E é um dinheiro que você pode utilizar para esse fim, né? E feito isso, né, nós fomos buscar um banco para fazer o financiamento. E o primeiro banco que a gente foi, obviamente, foi um banco público, famoso, né, em financiamento imobiliário. Eu não vou aqui ficar falando o nome até mesmo para não ficar fazendo propaganda nem positiva nem negativa de ninguém. Mas nós buscamos um banco público e, pasmem, eu trabalho há 12 anos na mesma empresa. Meu fundo de garantia tinha uma certa quantidade, né, que podia ser usado para entrada. Eu tinha uma condição bem estável e ainda coloquei a minha esposa como segunda renda para o financiamento, porque a minha esposa ela vende roupas no varejo, então eu coloquei ela também como participante, né? Porque você pode juntar renda com a sua esposa, né? Se você tiver essa condição. E aí, pasmem, o bancão público me recusou. Disse que não. Eu achei estranho, né? Mas, enfim, fiquei bem desanimado, até mesmo desesperado, né? Porque eu já tinha encontrado um imóvel, eu já tinha feito uma oferta, né? O corretor levou minha proposta para a proprietária, ela aceitou minha proposta, eu assinei, o contrato de intenção de compra, muito importante, por isso o corretor é importante nessa fase. Ele fez o contrato, tudo certinho, nós assinamos, reconhecemos firma. A partir daquele momento, você tem 90 dias para conseguir o financiamento e dentro do contrato você estipula o momento em que você vai dar o sinal e como você vai dar esse sinal, né? Então, nós já tínhamos dado sinal, já tínhamos assinado esse contrato, e aí bateu o desespero, né? Vou perder o imóvel que eu queria, e por conta de ter sido recusado. Aí o corretor falou assim: olha, não se preocupa, você não conseguiu nesse banco, mas tem outros. Você pode fazer financiamento bancário no banco que você quiser. Então, todos os grandes bancos têm na sua cesta de produtos o financiamento imobiliário. Hoje, até se não estou enganado, até bancos digitais, alguns deles, têm essa modalidade de financiamento imobiliário. Então, assim, se você não conseguiu em um banco, não se preocupe, tenta em outro. O meu corretor deu uma ideia, né, uma dica, e falou assim: olha, em que banco você tem conta? Eu falei: no banco X. Ele falou assim: há quanto tempo você tem conta lá? Eu falei assim: olha, desde 94. Ele falou: já é bastante tempo, então você tem um relacionamento bem longo com eles. Por que a gente não tenta pelo seu banco? Ok. Então, é, e aí, quando você vai tentar o financiamento bancário, tem uma série de documentos que você tem que entregar, né? Que documentos são esses? RG, CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento ou casamento, se você for casado, comprovante de renda, que pode ser o imposto de renda, o olerite. Extrato bancário ele era aceito, mas atualmente eles não estão aceitando mais, né? Como comprovante de renda, né? Mas para quem é autônomo, existe uma declaração comprobatória de percepção de rendimentos que se chama DECORE. Tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui. Depois, se você quiser fazer uma consulta, se você for autônomo, tá? Você pode entrar nesse link e verificar como fazer. Tá? E também existe a certidão negativa de débitos. Mas essa certidão negativa de débitos, geralmente o banco mesmo já faz esse tipo de consulta, ele já verifica. Então, eu, por exemplo, não entreguei essa certidão, o próprio banco providenciou, né? E aí,
durante aí, essa fase, né, o banco começa a analisar os seus documentos, né, e pode aí ser solicitado outros documentos, como, por exemplo, a documentação do imóvel, né, para verificar se existe a escritura que possibilita o financiamento, né. Então, outros documentos ao longo dessa análise o banco vai te pedir também, tá? Também, nessa fase, o banco ele analisa os seus documentos e também se você tem condição de arcar, né, se a sua renda é suficiente para arcar com a dívida. Então, por exemplo, tinha a minha renda, a renda da minha esposa, eles somaram, né, essa renda e analisaram com base em todo, porque eles analisam tudo de você, se você tem empréstimos, se você tem dívida, se você, enfim, eles analisam tudo, né, através do seu CPF. E aí eles verificam se você tem os pré-requisitos para poder arcar com essa dívida, que é uma dívida longa. Bom, e aí, como eu mencionei antes, né, você pode aí utilizar o FGTS como forma de entrada e também depois que você consegue esse financiamento, e graças a Deus eu consegui no meu banco, né, aí você assina com o banco um documento que libera o banco a buscar o seu FGTS, né, onde ele está depositado, para pagar a entrada do financiamento, né? Não a entrada do imóvel, a entrada do financiamento, porque o seu financiamento é composto de uma entrada que você dá ao banco, mais parcelas fixas ao longo do período de financiamento, né? E também, depois que você conseguiu o financiamento, pagou a entrada e está tudo certo, você já está pagando seu financiamento, a cada 2 anos você pode mais uma vez recorrer ao FGTS para amortizar o seu financiamento, tá? Só que aí vale lembrar algumas regras para a concessão do FGTS, tá? Não é assim, é bagunçado. Tem regras. E, e as regras são as seguintes: você não pode ter outro financiamento imobiliário ativo no sistema financeiro da habitação. Você não pode ter outro imóvel na mesma cidade, você não pode ser proprietário de um outro imóvel na mesma cidade onde você está pedindo o financiamento. E também você precisa ter pelo menos 3 anos trabalhados sob o regime do FGTS. Esse período ele não precisa ser consecutivo, tá? 3 anos consecutivos na mesma empresa, não. Você precisa ter 3 anos no FGTS, ou seja, recebendo depósitos por 3 anos. Sim? Não precisa ser na mesma empresa e nem precisa ser consecutivo, mas você precisa ter 3 anos de depósitos recebidos na sua conta de FGTS. Tá? Bom, dito isso, nós conseguimos aí o financiamento. E graças a Deus a gente já está morando aqui há um bom tempo. E já utilizei o FGTS uma vez para amortizar, né? Então, assim, essa foi a nossa experiência aí com o financiamento da nossa casa, tá? Eu espero ter podido aí dar uma visão para vocês de como foi a nossa empreitada, né? Para a compra da nossa casa. E espero, assim, que vocês tenham gostado das dicas e desse conteúdo. E eu queria aproveitar, né, e dizer a todos vocês que esse vídeo está inaugurando uma nova fase no canal. Devido a tantas pessoas aí me pedirem dicas financeiras e etc., eu agora vou falar a respeito de finanças, investimento, empreendedorismo, tá? E algumas notícias relevantes no Shorts e na outra rede de vídeos curtos sobre o mercado financeiro, bolsa de valores e assim segue, tá bom? Eu conto com vocês, peço que vocês compartilhem esse vídeo, peço que vocês se inscrevam, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu like nesse vídeo, porque ele ajuda aí o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para você e para outras pessoas, tá bom? Isso fortalece o canal e a nossa amizade. Espero vocês no próximo vídeo, para que a gente possa falar sobre mais assuntos relevantes a respeito de finanças, investimentos e também empreendedorismo, mercado financeiro. Ok? Tchau para todos.